vamos aproveitar esse momento para a gente mexer um pouquinho na nutrição de quem está pretendendo ou vai ter que fazer uma cirurgia. Como a gente sabe que a alimentação das pessoas no dia a dia, elas estão passando por um processo diferenciado, são várias dicas, são comidas fast food, são alimentações que as pessoas acabam colocando no dia a dia, às vezes as mesmas alimentações. Dica não falta, porque só que tem a nutricionista boa para nos ajudar. Mas aí a gente chama atenção, a gente vendo um prato maravilhoso como esse, a gente sabe que um prato como esse não está na mesa do cidadão todos os dias. Mas como a gente pode ajudar aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia e tem que ter uma alimentação, digamos que balanceada antes de ir para essa cirurgia? Bom, primeiro a gente precisa ver como é que estão os micronutrientes, né? Como é que estão as taxas dessa pessoa, para ver o que é que a gente precisa complementar na alimentação. E se precisar de suplementação também, a gente suplementa. Mas é o que vier da natureza, o mais básico possível, mais natural, é que a gente deve oferecer para esse paciente que vai se preparar, né? Agora, cada cirurgia tem sua individualidade, né? É mais específico para a cirurgia, de cirurgia plástica, é uma alimentação assim, para a bariátrica é outra, e as outras também, né? As demais. Relacionada à própria saúde da pessoa. Às vezes, você tem uma cirurgia que você pode passar mais tempo e ter uma data específica para fazer aquela cirurgia. Então, você vai ter meses para se cuidar, né? Se preparar. Já existem outras cirurgias que não. É problema de doença, muitas vezes a pessoa vai ter que entrar numa cirurgia e tem poucos dias. Aí eu queria que a gente pudesse orientar. Por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer uma bariátrica, mas a saúde dela é totalmente diferente de uma outra pessoa que também vai fazer a mesma cirurgia. Você falou, por exemplo, a pessoa pode estar com problema de diabetes, pode estar com colesterol alto, pode ter problema de pressão, ou baixa ou mais alta. Assim, uma alimentação que a gente possa orientar as pessoas a ter um certo cuidado, mas ao mesmo tempo preparar esse corpo para a chegada dessa cirurgia. Posso dar o exemplo da cirurgia plástica, por exemplo. Tem pacientes que estão com IMC acima do ideal, né? Então, a gente precisa desinflamar aquele corpo. Um IMC acima de 26, de 30, é um paciente com um grau de obesidade. Então, é um paciente inflamado e a gente precisa tratar essa inflamação, preparar esse paciente para a cirurgia com pré-operatório, né? Dieta pré. Durante o processo da cirurgia tem a dieta hospitalar e no pós-operatório também tem a dieta que a gente passa para pós. São alimentos anti-inflamatórios, alguns suplementos ativos que ajudam também a preparar esse organismo para desinflamar, né? Existe também o quadro de constipação, a gente tem que ver como é que está esse intestino dessa paciente para ela absorver os nutrientes da dieta, né, da alimentação, para diminuir edema, para melhorar a cicatrização. A cicatrização é muito importante e é onde entra a alimentação nesse processo. Quando a gente fala de alimentação antes das cirurgias, o tipo de alimentação vai fazer a diferença? Faz toda a diferença. É evitar industrializado, refrigerantes, açúcar, leite, derivados, em alguns casos, precisa a gente diminuir o consumo, carne vermelha também, porque são alimentos que inflamam e que dificultam a cicatrização, né? Então, a gente precisa diminuir o consumo desses alimentos. O que falar daquelas pessoas que estão fazendo academia ou falar daquelas pessoas que estão no dia a dia acrescentando os suplementos e, de repente, vão ter que fazer uma cirurgia, elas estão, ou que estejam fazendo dietas. Tem gente que está fazendo dieta, acaba tirando a alimentação do dia a dia, que seria uma alimentação mais balanceada, e tem muita gente fazendo dietas loucas, mirabolantes. Não, estou colocando, olha, essa semana eu estou comendo só verdura, essa semana eu estou comendo só carnes brancas, essa semana eu estou comendo determinados alimentos. O que a gente fala para essas pessoas que estão em dietas loucas, né, que a gente sabe que essas dietas sem orientação, sem um profissional acompanhando, é um problema, muitas vezes, ou não, porque às vezes tem indicação de um profissional, mas a gente sabe que tem pessoas também que estão tendo as suas próprias dietas e colocando suas próprias suplementações. O que falar?
que falar, é importante procurar orientação de um profissional que entenda, para a gente dividir aí os macro e micronutrientes. Não, restrição nesse momento não é o ideal. A gente precisa preparar esse corpo para desinflamar, para não ter nenhuma complicação, para ter uma excelente recuperação e o principal, a cicatrização. A cicatrização é muito importante porque você investe tanto financeiramente, você passa muito tempo de repouso, você implica toda ali a família, né, quem mora com você tem que participar disso também. Então é importante a gente apostar nos alimentos certos, incluir carboidratos bons, carboidratos complexos, evitar pães e massas refinadas. Então, existe essa diferença quando você é acompanhado por um profissional que entende do que é por conta própria, né? Eu achei interessante, Dominique, que você estava falando sobre os refrigerantes, sobre determinadas bebidas, de uma certa forma falando dessa alimentação e falando do que a pessoa pode acrescentar. Aí a gente chama atenção para quem não é muito fã de beber água, né? Isso, é importantíssima a hidratação, é essencial. Quem vai fazer cirurgia, um ser humano no todo, para ter saúde, é preciso hidratar bem, né? Mas para quem vai fazer cirurgia e depois, no pós-operatório, sempre está com a garrafinha de água ali do teu lado. Para cima e para baixo tem que estar com essa garrafinha de água. Outra coisa que a gente não observa muito na alimentação das pessoas, geralmente elas esperam a Semana Santa para comer peixe. Tem gente que tira totalmente o peixe da semana e não acrescenta nenhuma vez na semana. Aí quando chega na Semana Santa, todo mundo resolve comer peixe o tempo todo. São 40 dias acrescentando peixe na vida. O que esses tipos de alimentos podem ajudar e os frutos do mar, no que eles podem beneficiar ou não antes de uma cirurgia? Antes de uma cirurgia. Os peixes que a gente recomenda é filés de tilápia ou tambaqui, evitar frutos do mar, camarão, crustáceos. E o salmão também é uma ótima fonte de proteína, aminoácidos essenciais, é importantíssimo também para consumir esse tipo de o salmão, o filé de tilápia, o tambaqui. E carne vermelha no máximo 2 vezes na semana, a gente recomenda também. É mito ou é verdade que os peixes de couro não são interessantes para quem vai fazer ou para quem fez cirurgia? Isso é mito ou é verdade? Depende. Você está vendo? É interessante, né? Na nutrição, muita coisa depende, quase tudo depende. Vai depender, né? de cada da individualidade de cada indivíduo. E até as cirurgias também, né? Como Isso, você depende falou. de cada cirurgia também. Bom, falando ainda das cirurgias plásticas, o que pode ser chamado a atenção? Ultimamente as pessoas estão acrescentando muito sementes na alimentação. O que você fala a respeito das sementes quando o assunto é também sair para fazer uma cirurgia? Elas vão ajudar? Ajuda, elas são ricas em vitaminas e minerais, né? Principalmente minerais, as de abóbora, gergelim. Ela ajuda no processo de cicatrização, principalmente, pela riqueza em minerais que elas têm. Alguns casos a gente pede para suplementar num cuscuz ou numa tapioca, porque ajuda ali a diminuir o índice glicêmico e aumenta os nutrientes daquele alimento, né? A gente falou da alimentação antes da cirurgia, né? Preparar essas pessoas para essa alimentação saudável e, de uma certa forma, que isso sirva como exemplo até para depois da cirurgia, né? Porque eu acho que quem consegue se preparar com os alimentos mais naturais, mais saudáveis, essa pessoa vai perceber que muito muda e que depois dessa cirurgia, se ela der uma continuada nessa alimentação, ela vai ter uma saúde exemplar. Isso deveria ser para todo cidadão, né? Isso, a gente fala muito que cirurgia plástica, no caso da cirurgia plástica, não é um milagre, ela não vai te emagrecer. Ela dá um up, né, no processo, junto com o treino e a dieta. A gente faz a continuação do acompanhamento no pós-cirúrgico para manter aquela cirurgia. Porque a gente vê a diferença de pacientes que fazem um acompanhamento nutricional, que faz cirurgia plástica, e pacientes que não fazem. A diferença é bem grande da paciente que se cuida, né, que segue todas as orientações da nutricionista e da médica também, do cirurgião, e o paciente que não segue as orientações. É bem diferente. Às vezes você olha para uma pessoa e diz assim, nossa, minha cirurgia não ficou boa e eu vi que da minha amiga, enfim, ficou. Cada pessoa é uma história, cada pessoa tem um comportamento, tem uma disciplina, né? Sabe realmente acrescentar os alimentos adequados. E aí fica essa orientação
que a nossa nutricionista está trazendo, especialmente para as pessoas que pretendem fazer cirurgias e você que vai fazer cirurgia plástica. Não adianta nada você fazer uma cirurgia se você não tem um equilíbrio e se você não tem uma alimentação saudável, né? Se cuidar, né? Uma outra coisa que a gente pede também é evitar o álcool, pelo menos 10 dias antes da cirurgia e 30 dias após. O álcool, ele inflama durante esse processo, então a gente tenta evitar tudo que pode complicar durante a cirurgia e também o pós-operatório. Então a gente já começa lá bem antes da cirurgia, já se preparar o organismo e desinflamando ele para poder ter sucesso na cirurgia. Eu acredito que depois de uma boa alimentação, seguindo todas essas orientações, quando você terminar essa cirurgia, é o que você falou, até a cicatrização vai ser maravilhosa. E a recuperação é mais rápida, né? É mais rápida. Seguindo todas as orientações, a gente também passa probióticos para preparar aquele intestino para o período que o paciente fica em repouso. Ele passa muito tempo deitado. Então, a motilidade intestinal é reduzida. Aí vem quadro de constipação, a pessoa passa muitos dias sem fazer cocô. E isso tudo é chato, né? O desconforto do pós-cirúrgico. Então, a gente já vai preparando. Tem todas essas orientações que nós passamos para os pacientes. Por isso que as pessoas dizem que alimentação e mente, as duas entrando no equilíbrio, dá tudo certo, né? Dá tudo certo, é sucesso. Quando Muito a gente bom. consegue seguir tudo, né? Maravilha. Dominique, primeiro eu quero agradecer pela sua presença e queria muito que você deixasse, se você desejar, mais algumas dicas para quem está assistindo o nosso programa. Continuar com essas dicas que eu estou falando aqui, o sono regulado, se hidratar bem, beber bastante água, ficar mais tranquila, pensar que vai dar tudo certo e conseguir manter a cirurgia, né? Que aí vale a pena todo esse esforço. Obrigada pela sua presença.